Graça e paz. Estamos meditando na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Estamos lendo. Estamos no capítulo 7. Já fizemos alguns estudos. E vamos abrir então no capítulo 7. Você pode abrir neste capítulo para acompanhar aí os versículos. Hoje nós vamos ver do versículo 25 ao 40. Não vamos fazer a leitura inicial, é uma leitura longa, mas durante o estudo a gente vai lendo esses versículos. É a parte final do capítulo 7. E que Deus revele a sua palavra nos nossos corações. Temos necessidade disso, de Deus revelar a palavra dele ao nosso coração, que o Espírito Santo traduza essa palavra no nosso coração. A cruz de Cristo não é apenas o início da vida cristã. Ela é o fundamento de toda a nossa caminhada. Tudo em nós deve passar pela cruz. Nossa identidade, nossos desejos, nossa liberdade, nossas decisões, nossos relacionamentos e o estado civil, que é o ponto em que Paulo trata neste capítulo. No capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, Paulo está respondendo às perguntas práticas que os crentes de Corinto fizeram sobre casamento, solteirice, separação e viuvez. No centro de tudo, Paulo sustenta uma única verdade. A vida cristã só encontra direção e sentido na morte com Cristo e na nova vida dele em nós. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Esse versículo é um grito do coração de alguém que entendeu o Evangelho profundamente. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é o fundamento da vida cristã. Tudo que temos e somos passa pela cruz. Não há nova vida sem morte com Cristo. Não há vitória sem crucificação com Cristo. Não há cristianismo sem Cristo vivendo em nós. Se Cristo não vive em você, o seu cristianismo é capenga, não vai chegar a lugar nenhum. E não adianta insistir. Qualquer tentativa de viver a vida cristã à parte dessa realidade será esforço humano estéril, vazio, religiosidade sem transformação. Foi isso que vimos nos versículos anteriores, quando Paulo orientou casados e solteiros à luz da cruz de Cristo. Agora, nos versículos 25 a 40, Paulo estende o tema, acrescentando agora
orientações para solteiros, noivos e viúvos, mostrando que todos os estados da vida devem ser vividos à luz da cruz de Cristo. E mais uma vez, ele os chama a viver de forma santa, equilibrada e com o coração inteiro para o Senhor, não importando o seu estado civil. Paulo continua respondendo então as perguntas dos coríntios, conforme é mostrado no início deste capítulo, versículo 1, quanto às coisas que me escrevestes. Eles estavam confusos sobre o que significava seguir a Cristo em suas circunstâncias. Será que os solteiros deveriam casar? Os casados deveriam se separar para se consagrarem mais? Os viúvos deveriam permanecer sozinhos? Além disso, o tempo, e aqui está um ponto importante, o tempo em que viviam era difícil, muita perseguição. Paulo chama isso de a angústia presente. Versículo 26, se você quiser ler. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Então Paulo coloca aqui a situação daquele momento. Considero, por causa da angustiosa situação presente, aquele momento deles, ser bom para o homem permanecer assim como está. O que pesava nas decisões? Uma situação que pesava nas decisões. Eu fico pensando na grande tribulação. Quando chegar esse tempo, que Jesus chamou de grande tribulação, que será um tempo sem precedente, um tempo muito difícil, em que aqueles que crerem em Jesus Cristo serão caçados, perseguidos em todos os países. Jesus falou que por causa do meu nome vocês vão ser perseguidos em todos os países. Não adianta fugir para o Paraguai ou para outro país, que onde você chegar sendo um crente em Jesus, você vai ser perseguido. Então é uma situação bastante difícil para os casados, porque estarão fugindo, estarão correndo, e muito provavelmente, é quase certo, casais vão se separar, pais, filhos, a mulher para um lugar, o marido para o outro, vão ser presos. Então, é um momento difícil para se pensar em casamento, né? Numa situação como essa. E Paulo estava passando por um momento muito difícil de perseguição intensa do Império Romano, e por isso ele está dando essas orientações aqui que vocês acabaram de ouvir. E o apóstolo Paulo queria que os cristãos, livres de preocupações excessivas, estivessem mais focados no Senhor. Nós vamos aqui destacar aqui alguns pontos, começando com este aqui.
Permaneça com Deus onde você está, que é o versículo 24. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Paulo reforça a ideia que já apresentou antes, nos versículos 17 ao 24, nós já estudamos. Não é a mudança de estado civil, posição social ou profissão que santifica alguém. O que nos santifica é viver com Cristo, em Cristo, para Cristo, na condição em que estamos agora. Se essa condição não fere a palavra de Deus. Você pode servir ao Senhor como solteiro, casado, viúvo, empregado ou desempregado. O mais importante é viver sua condição atual com fidelidade, integridade e contentamento diante de Deus. Contentamento é uma coisa tão preciosa. Você viver contente, não importando a situação, diante do Senhor. Sobre os solteiros e as virgens, aí nos versículos 25 a 28, Paulo trata disso. Paulo diz que não tem mandamento direto do Senhor sobre isso, mas dá um parecer confiável como alguém que recebeu misericórdia para ser fiel. Ele aconselha que, por causa dos tempos difíceis daquele momento, seria melhor permanecer como está, isto é, solteiro. Mas deixa bem nítido que, se quiser casar, pode casar. Se a decisão é o casamento, case-se. A cruz nos ensina a viver livres de pressões culturais. Então, eu digo aos irmãos, eu entendo que Paulo está ensinando isso. Ser solteiro não é maldição. E casar não é garantia de realização verdadeira. Não é. E sabemos disso. A prova está aí. A realização verdadeira vem de Cristo em nós. Só Cristo pode nos realizar. Só Ele, só a vida de Cristo. Só Cristo pode trazer satisfação total. O que importa é viver com sabedoria, discernimento e devoção a Deus. A solteirice não deve ser vista como algo negativo ou como um castigo. O casamento, por sua vez, não é sinônimo automático de realização pessoal e espiritual. Ser solteiro não é maldição, e o casamento não garante uma vida realizada para ninguém, porque quem garante esta vida é Cristo, Cristo em nós. A vida que satisfaz totalmente é a vida de Cristo em nós. É a vida de Cristo em nós. Ser solteiro não é maldição. E o casamento por si só não preenche o coração. Eu vou casar para ser feliz. Feliz no sentido verdadeiro.
Só Jesus pode chegar com você a esse lugar de felicidade verdadeira. Então, ambos, solteirice e casamento, só fazem sentido dentro do projeto de Deus quando estão submetidos à cruz de Cristo. Não é o estado civil que garante felicidade, satisfação e santidade verdadeira, mas a vida de Cristo em nós. A nova vida que recebemos quando morremos com Cristo e também com Ele ressuscitamos. Tanto o solteiro quanto o casado precisam entender que não existe verdadeira satisfação fora de Cristo. A cruz não apenas salva o pecador, ela reorganiza a vida, os afetos, os relacionamentos e define nossos propósitos, até mesmo o de estar ou não casado. Depois, Paulo trata da brevidade da vida, nos versículos 29 a 31. A brevidade da vida exige foco no eterno. Paulo lembra que o tempo se abrevia. Casamento, luto, alegria, negócios, tudo isso passa. Portanto, não devemos nos prender a essas coisas como se fossem eternas. A cruz nos liberta da idolatria das coisas temporais. Não é errado se alegrar? Lógico que não. Não é errado casar, negociar, trabalhar. Mas é errado viver como se essas coisas fossem o fim em si mesmas. Então preste atenção nisso. Quem morreu com Cristo vive para o que é eterno. Solteiro tem a oportunidade de servir ao Senhor com o coração indiviso, inteiro. Paulo trata disso nos versículos 32 ao 35, depois você pode conferir. Paulo mostra que o casado se preocupa com as coisas do cônjuge, o que é natural. O que é natural. Mas o solteiro pode se preocupar mais com as coisas do Senhor. Ele não está desvalorizando o casamento de jeito nenhum, mas dizendo que o solteiro tem uma liberdade especial para se dedicar ao reino. Solteiros não são meia pessoa, são inteiros em Cristo e podem viver com intensidade no serviço do Senhor. Casados devem servir a Deus em família. Solteiros com o coração indiviso. Sobre os noivos e a decisão de casar, aí nos versículos 36 ao 38, Paulo diz que se o homem sente que está pecando por manter um noivado por muito tempo, case-se. Case-se. Case. Ele vem orientando isso. O importante é ter uma vida de santidade diante do Senhor.
Quem consegue permanecer, no caso do solteiro, firme e controlar seus desejos, fazendo isso diante do Senhor, também faz bem. Mas se não consegue, case-se. Não é proibido. Ambas as decisões, casar ou não casar, podem ser boas, se feitas em Cristo. A cruz nos ensina o domínio próprio, o discernimento. Não decidimos por pressão, carência ou ansiedade, mas com maturidade diante do Senhor, buscando sempre honrá-lo na condição que estamos. Sobre a viúva que pensa em casar de novo, aí nos versículos 39 a 40. A mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Aqui estamos considerando o casamento cristão, duas pessoas regeneradas em Cristo. A frase "até que a morte os separe", uma frase famosa que a gente escuta, não aparece literalmente na palavra de Deus, nas Escrituras. Mas a ideia por trás dela está fundamentada em textos, especialmente em 1 Coríntios 7:39, que diz: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer, morrer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Importante isso, com quem quiser. Escolha bem, com quem quiser. Mas somente no Senhor. Importante que seja no Senhor. Uma pessoa que conhece o Senhor, que é fiel. Esse versículo expressa a natureza permanente do casamento, enquanto ambos os cônjuges estão vivos. Ou seja, o vínculo conjugal só é rompido pela morte de um dos cônjuges. Essa mesma ideia também aparece em Romanos 7:2, que diz: porque a mulher casada está ligada por lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. Se ele morrer, ela está livre para casar, mas somente no Senhor. No contexto da época, considerando aqui o contexto da situação de angústia, de sofrimento, perseguição da época, tempo difícil, com perseguições iminentes, talvez fosse melhor permanecer viúva. Mas isso também não é uma imposição. O importante é ter a cruz de Cristo como o único alicerce capaz de sustentar os relacionamentos também em tempo difícil, tempo de perseguições, quando somente os que tiverem morrido para si mesmos conseguirão permanecer ou perseverar em amor, fé e fidelidade até o fim. Casar-se de novo é permitido para viúvos e viúvas, desde que seja no Senhor. Ou seja, com alguém que compartilhe
da mesma fé e do mesmo propósito. Por isso que eu disse que estamos aqui considerando um casamento cristão de dois crentes em Jesus Cristo. O Evangelho deve moldar nossas decisões mais íntimas, tá? E aquelas decisões mais íntimas da nossa vida. Ali a cruz também deve moldar. Ali a cruz de Cristo também está presente. A cruz de Cristo não define apenas a nossa salvação. Ela define nossa forma de viver, nosso estilo de vida. Seja solteiro, casado, viúvo ou noivo, nossa identidade e propósito estão em Cristo e não no nosso estado civil. Vivemos para aquele que morreu e ressuscitou por nós e conosco. E é isso que transforma nossos relacionamentos e dá equilíbrio às nossas decisões. Portanto, a maturidade espiritual não depende do seu estado civil, mas de viver cada momento da vida com Cristo vivendo em você. Resumindo aqui, este capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, o capítulo 7 de 1 Coríntios trata de maneira pastoral e realista sobre temas fundamentais da vida: casamento, celibato, separação, viuvez e o chamado de Deus em diferentes contextos. Mas por trás de cada orientação, Paulo está sustentando uma convicção profunda. A vida cristã só faz sentido se estiver fundamentada na cruz de Cristo. Ele mesmo já havia colocado isso com toda nitidez. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É a partir dessa realidade, morte com Cristo e nova vida em Cristo, que todas as áreas da vida são definidas. Paulo mostra que o casamento cristão precisa ser vivido como expressão da nossa vida em Cristo, com renúncia, perdão, entrega e santidade. A relação conjugal não é governada por egoísmo, mas pelo amor sacrificial que emana da cruz. E mesmo quando há desafios, como em casamentos com cônjuges incrédulos ou em situações de separação, a resposta continua sendo viver em Cristo com consciência de que fomos comprados por alto preço e que permanecemos, ou melhor, e mesmo quando há desafios, como em casamentos com cônjuges incrédulos ou em situações de separação, a resposta continua sendo viver em Cristo com consciência de que fomos comprados por alto preço e que pertencemos a Deus no corpo, na alma e no espírito. Paulo mostra isso no versículo 23. Aos solteiros, viúvos, Paulo não impõe um jugo, mas os lembra
de que têm liberdade, podem casar ou permanecer como estão. Sua exortação é para que, se optarem por permanecer solteiros, não o façam por vaidade ou sentimento de superioridade, mas como uma expressão sincera de dedicação ao Senhor e ao serviço de Cristo. Mas ele deixa nítido que o que importa é viver em comunhão com Deus, respondendo ao chamado em qualquer condição e buscando sempre agradá-lo em tudo. Paulo nos lembra que cada um deve andar como foi chamado por Deus, seja casado, solteiro, escravo ou livre. O que importa é permanecer em Cristo, vivendo a nova vida que dele recebemos. A cruz, portanto, não é apenas um ponto de partida, mas o caminho contínuo de renúncia, entrega e transformação. Ela nos ensina a morrer para o eu e a viver para o outro, seja no lar, na igreja ou na sociedade. Em resumo, 1 Coríntios 7 nos ensina que a vida cristã, em todas as suas dimensões, é vivida a partir de uma união com Cristo. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E é ali, na morte do nosso velho eu e na ressurreição com Cristo, que encontramos direção, contentamento, equilíbrio e fidelidade em todos os nossos relacionamentos. Chegando ao fim, estamos agora chegando ao fim deste capítulo, tão prático e necessário, somos lembrados de que a cruz de Cristo é a base de tudo, do nosso casamento, da nossa solteirice, das nossas decisões, dos nossos relacionamentos e da maneira como vivemos cada dia, porque é cada dia. Paulo não está apenas dando conselhos, ele está apontando um caminho: morrer com Cristo para viver a nova vida de Cristo em nós. Casado ou solteiro, viúvo ou noivo, em qualquer estação da vida, a pergunta sempre é a mesma: Cristo está vivendo em mim? Minha vida expressa a cruz, ou seja, renúncia, perdão, amor e entrega? Não se trata de mudar de estado civil para encontrar propósito, mas de permanecer no chamado de Deus, permitindo que a cruz transforme tudo: a mente, o coração, as escolhas e os relacionamentos. Que a nossa resposta seja categórica: Senhor, eu morri contigo, agora tu vives em mim. E que em cada espaço da nossa vida, no lar, no trabalho, na igreja ou na solitude, Cristo seja visto e expressado. Cristo seja visto e expressado. E nós vivendo para Cristo em todas as circunstâncias. Este é o chamado que ecoa em todo o capítulo 7 de 1 Coríntios. Não importa qual seja a sua condição atual, solteiro, casado, separado, viúvo, livre ou ligado, o essencial
é viver para Cristo. O essencial é viver para Cristo. Não é a mudança de estado que transforma a vida, mas Cristo vivendo em nós. A cruz não apenas nos salvou, ela nos chamou para uma nova maneira de viver, tendo Cristo como centro em toda circunstância. Quando entendemos isso, não buscamos melhorar nossas condições externas, mas exaltar, louvar, adorar a Deus e agradá-lo em tudo. Que cada um de nós abrace esse chamado e diga como o apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.